Graça e paz, meus amados irmãos. Vídeos devocionais, esse é o número 22, aqui é o pastor Herbert Almeida, da IMUB de Ferraz, São Paulo. Eu quero falar hoje sobre segundo o seu costume. Em Lucas 4,16, conta-se de Jesus, quando ainda estava em Nazaré. Diz assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou Jesus na sinagoga no dia do sábado, segundo o seu costume. Vemos aqui que Jesus tinha um bom costume, o costume de, aos sábados, ir para a sinagoga. A sinagoga para os judeus era como uma escola, era como a igreja, era o lugar onde eles aprendiam os bons costumes judaicos. É bom lembrar que em Nazaré não havia o templo, e como havia um bom grupo de judeus ali, e homens mais instruídos e preparados, como por exemplo um mestre da lei, um rabino, então se podia construir uma sinagoga. Uma sinagoga significa que tinha gente habilitado, autorizado para ensinar as leis de Moisés e também a doutrina judaica do bom cidadão judeu israelita. E Jesus tinha esse bom costume. É interessante pensar que Jesus, como Deus e Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como um bebê, passou a fase da criança, da infância, certamente com todas suas práticas e suas atitudes de criança e de adolescente e de jovem, mas ele foi crescendo, ele foi amadurecendo, ele foi se desenvolvendo até entender a sua identidade completa de profeta, de mestre, de filho de Deus. Ele teve uma consciência plena, lúcida do seu chamado, do seu propósito de vida e de existência. Jesus, que era 100% homem e 100% Deus, a concepção milagrosa de Deus Pai, o Espírito Santo, fez a obra fazendo a mesclagem, a mistura da natureza do homem e de Deus, 100% perfeitas. As duas naturezas se somaram e Jesus se tornou um homem diferenciado, mas também completo. Certamente que a sua natureza divina sempre sobrepôs a sua natureza humana. Por isso Jesus viveu como um homem perfeito, sem pecados, mas ele teve que aprender com os homens. Ele se submeteu à justiça humana, ele aceitou ser educado, ser ensinado pelos seus pais, José e Maria. Ele conviveu na sua família sem se sentir um homem muito diferente, muito especial. Ele aprendeu a conviver com todos os tipos de pessoas. É muito bom a gente ver esse modelo, esse exemplo de Jesus que guardou a boa tradição, os bons costumes, como a Bíblia nos ensina. Provérbios 22, 28 e 29 diz: não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto e não entre a plebe. Então, quando uma pessoa ela guarda os bons costumes, as boas tradições da sua família, da sua cultura, ela honra a sua família e honra a sua cultura, se tornará uma pessoa perita, se tornará uma pessoa bem vista, bem quista, bem aceita, será uma pessoa que vai ter relevância, que vai ter dignidade. A Bíblia fala para nós guardarmos os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33 e 34 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis. Então, quando você também guarda os bons costumes,
Isso significa que você está cercado de pessoas boas, de boas companhias, de bons mestres, de bons exemplos. Nós devemos seguir os bons exemplos. No mundo tem os maus e os bons. Nós decidimos seguir os bons exemplos. Deleta os maus, esquece os maus. Você tem que guardar aquilo que é bom, aquilo que te faz bem, os bons costumes e as boas tradições da nossa família, da nossa cultura, enfim. Hoje, num tempo em que as coisas estão mudando muito rapidamente, há muitas mudanças, principalmente da tecnologia, é muito comum dizer que as coisas estão mudando, criticar os antigos, dizer que eles são caretas, dizer que eles são bobos, que eles são quadrados. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Não é verdade. Existem muitas tradições boas, muitos costumes bons que nunca deveriam ser mudados. Pensamento do dia de John Wesley, o grande pregador metodista inglês John Wesley. Nunca permita, sob qualquer hipótese, passar um dia sequer sem que tenha pelo menos 1 hora de vida devocional com Deus. Este é um bom costume de, as primeiras horas, dedicar a vida a Deus. Deus te abençoe.